Bom dia, gente. Bom dia. Além do secretário que está aqui com vocês, também a coordenadora geral da AME, Damile Cristina, e o diretor clínico, Dr. José Armir. Aí hoje a nossa pauta é justamente para mostrar, né, trazer vocês aqui para ver como que está a preparação da AME para atender os possíveis pacientes graves de Covid. Por favor, secretário, por favor. Bom dia a todos, senhores. Então aqui é a assistência médica intensiva, aqui é a AME, assistência médica intensiva, e aqui nós estamos preparando agora, já temos 30 leitos prontos. Ontem eu falei com vocês, eram 28, hoje são 30 leitos prontos, e até sexta-feira teremos 35 leitos separados. Os leitos aqui estão bem montados, com ventiladores mecânicos, com monitores multiparamétricos, com bombas de infusão. É realmente uma estrutura bacana, de primeira, nível A, para atendimento de pacientes graves de UTI. Então temos 30 leitos de UTI prontos hoje nessa quarta-feira, e na próxima sexta-feira, daqui 2 dias, teremos mais 5 leitos completamente isolados. Essa estrutura com 35 leitos de UTI será exclusiva para tratamento de Covid-19. É óbvio, aquilo que eu tenho sempre falado, estamos todos pedindo a Deus para não precisar ocupar nenhum leito desses. Entretanto, caso haja necessidade, o Estado se antecipou com ventiladores, com todos os equipamentos, com a estrutura de RH, estamos montando a estrutura aqui, já tinha uma estrutura de RH pronta, está aqui o doutor Zé Armir, que é o diretor clínico, a doutora Damile, que é a diretora geral, e nós montando então esses leitos que já estão prontos nesse momento, para chegar a 35 para atender a nossa população da melhor forma possível. Repito, queremos não precisar usar nenhum, mas caso precise, estamos com todos eles aqui. E só relembrando, nós não temos nenhum caso de paciente grave confirmado de Covid no estado de Rondônia. Todos os casos nossos, alguns já estão curados, tivemos infelizmente um óbito, e os que não foram curados ainda estão em casa, em repouso domiciliar, isolamento domiciliar. Apesar de não termos nenhum caso grave nesse momento no estado, nós estamos preparando mais 35 leitos, 30 prontos e mais 5 daqui 48 horas já estarão prontos para esperar, Deus o livre, Deus nos livre, tenhamos algum caso grave, algum caso que necessite desses leitos. Secretário, seria bom frisar que os pacientes que vêm para cá são do Semetron, que não é porta aberta, só virão encaminhados. Aqui é uma unidade de terapia intensiva, 30 leitos de UTI prontos, 35 daqui 2 dias, e não é porta aberta. Os pacientes que vêm para cá, eles serão encaminhados do Hospital Semetron. O Semetron vai atender, tem leitos clínicos, precisou entubar, lá tem os leitos de UTI também do Semetron. Encher o Semetron, a gente começa a utilizar essa segunda estrutura, que é a AME. A gente tem que estar preparado porque a doença ela evolui muito rápido, né? Infelizmente os casos de contágio, eles crescem rápido, contagiam muita gente e acaba evoluindo de forma inesperada, abrupta, e nós precisamos então estar preparados. A gente tem observado pela experiência, inclusive ontem de manhã, tive uma videoconferência, os 27 secretários estaduais do Brasil todo, uma videoconferência com médicos de Wuhan, lá na China. A gente conversou com eles cerca de 1 hora, com eles passando todas as experiências dos casos graves, como é que agiram, como é que utilizaram os EPIs, problema de contaminação de servidores, de médicos, de enfermeiros, como é que conduziam esses casos graves, medicamentos, experiências clínicas deles. Realmente é algo muito interessante que nós tivemos ontem de manhã para a gente tentar colocar em prática algumas coisas aqui. E a gente está se preparando, se cercando de todos os detalhes, de todos os cuidados. O governador Marcos Rocha fala comigo pelo menos 5 vezes por dia sobre Covid. E aí como é que estão os leitos da AME, como é que estão os leitos do Semetron, o que tem sido feito, como é que está isso, como é que está aquilo, o tempo inteiro perguntando. E nós temos realmente uma força-tarefa, um grupo grande de pessoas. Aqui estão os da AME, mas temos do Semetron, temos da Secretaria de Estado da Saúde, trabalhando dia e noite nessa preparação para deixar tudo pronto, para caso hajam casos graves, a gente esteja preparado e não precisa correr tudo de última hora, como infelizmente fizeram outros países e outros estados que acabaram não conseguindo atender a demanda porque deixaram meio que para a última hora, né? Alguns não tiveram tempo mesmo, a China, por exemplo, não teve tempo, surgiu lá e eles já estavam ali em cima do furacão, mas a gente, graças a Deus, teve um pouquinho mais de tempo, estamos aproveitando isso e montando toda a estrutura necessária para caso haja casos graves no futuro. Secretário, a quantidade de leitos que estão sendo criadas é baseada em algum estudo, que análise está sendo utilizada para isso, para que tenha leitos suficientes? É difícil ter estudo, sendo que a epidemia começou há pouco. Esse vírus é um vírus novo, não existia, surgiu no dia 31 de dezembro, o primeiro caso diagnosticado,
Então, é muito novo, não tem muito estudo. Nós estamos, não tem muita coisa concreta escrita, livro escrito, mas a gente está baseando nas experiências da Itália, experiência da China, experiências negativas, trabalhando com os piores cenários e tentando montar os leitos aqui. Dá para saber quantos leitos nós vamos precisar? Não. Quanto mais cada um de nós nos esforçarmos agora de forma profilática para prevenir, para não ir para velórios, não indo para batizado, não marcando casamentos, festas de aniversário, evitando aglomerações, usando máscaras, todo mundo, toda a população deve usar máscara, mesmo na rua, supermercado, farmácia. Se cada um de nós fizer isso, a gente diminui o número de casos no estado, diminui o número de contagiados. Diminuindo o número de casos, obviamente, eu diminuo o número de casos graves e o número de óbitos. Então, é difícil de prever, nós estamos com uma estrutura razoável, uma estrutura, dá para atender uma epidemia que explodir aqui, ninguém sabe quantos casos vamos ter, mas estamos nos calçando e baseando em estudos, baseando em experiências de outros países, como ontem, por exemplo, passamos 1 hora conversando com médicos da China, de Wuhan, que foi onde foi o epicentro ali da Covid, onde explodiu, onde começou, trocando experiências bastante interessantes para que a gente possa entender mais ou menos os fluxos, entender, ter uma noção do que eles passaram, do desespero que tiveram e como eles agiram, conseguindo inclusive debelar os casos graves e a infecção naquele país. Secretário, se houver esses casos graves, o estado de Rondônia tem ou pretende usar azitromicina e aquela outra hidroxicloroquina. Isso, dos pacientes nos casos? O estado de Rondônia sempre vai prezar por seguir protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E nesses protocolos hoje consta sim o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina. Inclusive, antecipadamente, o governador Marcos Rocha nos pedindo, nós conseguimos, que outros estados não estão conseguindo, fazer uma compra desses medicamentos e muito em breve vamos chamar todos vocês para anunciar esses medicamentos já no nosso almoxarifado. Muito mais em breve, talvez mais breve do que vocês possam imaginar. Secretário, em relação aos kits, que ontem o senhor comentou com a gente que acabaram os kits, né, lá daquele exame do LACEN, tem previsão de chegada? O que falta fazer hoje de exames? Os kits acabaram ontem e já estão chegando agora à tarde já, então 24 horas sem os kits é uma dificuldade do ponto de vista logístico mesmo, o Brasil e o mundo estão enfrentando isso, mas já estão chegando os kits e já começa hoje à tarde fazer normalmente os exames, pelo menos é o que nós esperamos agora. Continua a realização dos exames e os diagnósticos. Lembrando que nós compramos 100 mil testes rápidos, o estado de Rondônia comprou, e já vai começar assim que chegar a distribuição para os municípios, além dos testes rápidos que o Ministério da Saúde está nos mandando também. Vocês têm mais alguma pergunta, doutora Dani? Secretário, um senhor, um taxista, ele foi indultado na residência dele morto hoje pela manhã, e a informação que a gente recebeu é que ele tinha feito o exame, estava esperando o resultado. O senhor, alguém do secretário, já teve conhecimento dessa situação? Não foi passada essa situação. Não, você teria nomes? A gente precisa de Se você nomes. tiver os nomes, a gente pode investigar. A gente está coletando a informação que ele fez o teste, estava aguardando na casa dele e faleceu hoje pela manhã. É importante frisar, secretário, que... Senhor Leão, taxista de 65 anos. Tem que investigar, a gente pode investigar, mas nós não temos esses dados ainda. Que os kits, ainda existem kits no LACEN para os casos graves. Para todos os casos graves, isso é importante falar. Quando os kits estão acabando, de exames lá do LACEN, do PCR, sempre são guardados alguns para pacientes graves, pacientes de UTI, pacientes gravíssimos que precisam ser avaliados. Então, nunca encerra totalmente, acabou tudo. Geralmente ainda tem ali algumas unidades para realização desses casos graves. Se esse paciente foi a óbito e tem a amostra dele lá, provavelmente será processado o mais breve possível. Alguma pergunta sobre treinamento da equipe? Atualmente não estamos com nenhum paciente na nossa UTI com suspeita de Covid, então estamos aproveitando esse tempo para fazer o treinamento das equipes. Diariamente estamos treinando todas as equipes. Ontem tivemos treinamento de parada cardiorrespiratória no paciente com Covid, treinamento de paramentação e desparamentação da equipe. Hoje estamos atualmente fazendo treinamento aqui do lado sobre um protocolo de pronagem, que é a inversão do paciente no leito, tá? Desses pacientes que fazem uma síndrome de desconforto respiratório aguda, grave na UTI. Então, assim, estamos investindo para que os nossos profissionais não se contaminem. O Estado vem disponibilizando os EPIs, já chegaram. Estamos prontos, a unidade está pronta para receber os pacientes. Sobre a pergunta da azitromicina e cloroquina, vale ressaltar que o Estado de Rondônia
a Secretaria de Saúde já se antecipou e está fazendo parte de um estudo, junto com o Ciro Libanês e Albert Einstein. Então, nós vamos utilizar a hidroxicloroquina e a azitromicina nos nossos pacientes, porque vamos estar fazendo parte de um estudo, tá? Que fique bem claro isso para toda a população em geral. Mais uma pergunta? Secretário, qual vai ser o papel dos hospitais do Estado no interior, no enfrentamento ao Covid? É Extrema, São Francisco, Cacoal e Buritis? Os hospitais do Estado. Isso. Nós estamos tendo várias reuniões com os secretários municipais de saúde, terminamos uma agora. Eu cheguei até um pouco atrasado, porque a gente estava exatamente nessa reunião com os 52 secretários municipais de saúde. A gente está fazendo 2 a 3 vezes por semana, exatamente organizando esses fluxos. Como é que serão atendidos o paciente lá no interior, lá em Chupinguaia, lá em Cabixi, lá em Guajará-Mirim. Os municípios do interior, a maioria deles tem hospitais públicos no município. Cerca de 80% a 85% dos pacientes que têm coronavírus são tratados em casa. É uma internação, um isolamento domiciliar com medicamentos bastante simples e hidratando bastante, evitando convívio com outras pessoas. Isolamento mesmo. Cerca de 15% dos pacientes precisam ser internados. Só que desses 15%, cerca de 2/3 são internações de média complexidade. É aquele cidadão que vai ser internado porque ele teve uma falta de ar, mas tendo um médico, um enfermeiro, um técnico ali, um sorinho, alguns medicamentos e oxigênio terapia, geralmente ele vai melhorar, passa 3, 4, 5 dias internado e vai de alta. 1/3 dos pacientes que vão ser internados, esses ficam graves. São pacientes que vão precisar de UTI, vão precisar ser entubados, aí sim vão sair dos municípios do interior e vão para os nossos hospitais de referência. Então, vão precisar de intubação orotraqueal, transporte e internação em UTI. Esses casos, o Estado irá assumir nos nossos polos, nas nossas macro-regiões, Cacoal atendendo a segunda macro-região e Porto Velho atendendo a primeira macro-região. O Estado ainda tem os hospitais de Extrema, no interior, Buritis e São Francisco. E esses hospitais são hospitais que podem dar o primeiro suporte, o primeiro atendimento, fazer intubação orotraqueal e transportar ou para Cacoal ou para Porto Velho, que é onde serão as bases, onde teremos os profissionais mais qualificados, mais treinados e toda a estrutura mais complexa, como vocês estão vendo aqui, com monitores multiparamétricos, com ventiladores mecânicos de alta performance e com bombas de infusão, todos os equipamentos modernos para atender esses casos mais graves dos pacientes que possam, porventura, precisar das nossas vagas de UTI. Secretário, os kits estão sendo também disponibilizados aos servidores da saúde para fazer os testes, estão ajudando diariamente o enfrentamento do Covid? Você pode estar perguntando duas coisas, eu preciso entender melhor. Você está falando dos kits do LACEN. Os kits de teste do Covid. Sim, todas as pessoas que têm suspeitas estão sendo realizados exames. Independente de ser servidor da saúde ou não, os exames estão sendo realizados. É óbvio que pacientes graves, pela portaria do Ministério da Saúde, para pacientes graves internados em UTI, para suspeitos, para servidores da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que estão no fronte de batalha, eles têm prioridade de fazer o exame, porque senão o médico que está com suspeita vai ter que ficar 14 dias afastado. Então o profissional de saúde e os pacientes graves têm prioridade por portaria do Ministério da Saúde. Estão sendo feitos sim os exames lá pelo LACEN. Acho que ele está perguntando, secretário, sobre os kits de testes rápidos que chegaram no final de semana, que são exclusivos. Os testes rápidos estamos aguardando uma norma técnica do Ministério da Saúde que deve sair hoje para definir como é que vai ser, quantos vão para cada município e onde vai ser utilizado e como serão utilizados esses testes rápidos. Hoje deve sair essa norma técnica. Secretário, sobre as embarcações de Manaus para cá, já que Manaus está numa situação mais crítica, como que está esse cenário e está sendo feita alguma coisa, continua normal? E também, se você puder, já aproveitando, atualizar os casos que nós temos. Barreira sanitária sendo feita intensamente no porto de Porto Velho, no aeroporto. A equipe da AGVIS, inclusive ontem, agora nesse exato momento, estão lá no porto. Todos os passageiros que chegam pelo porto, pelo aeroporto de Porto Velho, há uma conversa com esses pacientes, distribuição de folders, orientações, preenche uma ficha. Se o paciente for sintomático, tiver tido contato com um paciente suspeito, automaticamente já é colocado em quarentena. A equipe da Vigilância Epidemiológica Municipal já começa a visitar esse paciente. Então existe uma barreira sanitária muito séria, inclusive muito elogiada pelo Ministério da Saúde, por outros estados, que tem sido feita em Rondônia. Pouquíssimos aeroportos do Brasil, pouquíssimos, a contar nos dedos de uma mão, tem o que nós temos aqui em Rondônia hoje, em nível de barreira. Hoje não, há alguns dias, há muitos dias, há semanas, no aeroporto,
e nos nossos portos, inclusive lá em Vilhena, na entrada do estado, também tem uma equipe panfletando, orientando, passando as orientações para todo mundo que chega de ônibus, os passageiros, os motoristas das carretas. Então a gente tem tentado fazer a nossa parte para tentar evitar a progressão desse vírus, a disseminação e casos graves e mortes no nosso estado. E sobre os casos? Caso novo? Não, os casos são os mesmos casos que a gente reportou ontem. Os casos até agora não apareceu nenhum caso novo mais, são os mesmos de ontem, que eram 23 casos, com 8 pacientes completamente curados. Desses 23, 8 já estão completamente curados. Mais alguma pergunta, senhores? Podemos encerrar? Muitíssimo obrigado a todos, tenham todos um bom dia, bom trabalho. Chegando em casa, não se esqueçam. Chegou em casa, vocês da imprensa, todos nós que estamos precisando trabalhar, tira o sapato de fora de casa, tira a roupa, coloca na sacola plástica, bota a roupa para lavar, depois usa água sanitária nessa roupa. Não precisa ser grande quantidade para não estragar a roupa, mas pelo menos 10 ml em 1 litro d'água. Água sanitária, deixa de molho, borrifa água sanitária no sapato, toma um banho, lava bem o cabelo, escova bem os dentes, para depois falar com a sua família, falar com seus filhos, falar com seus pais, porque isso é uma forma de tentar evitar a gente trazer o vírus de fora da rua, do nosso trabalho e passar para os nossos familiares. Deus nos abençoe. Obrigada, gente. Sim, estamos prontos, estamos preparados e atualmente estamos investindo em treinamento, capacitando a equipe para que a equipe esteja preparada e tenha segurança para trabalhar. Atualmente nosso objetivo é salvar vidas, também conseguimos dar segurança ao profissional. A Secretaria de Saúde está disponibilizando os equipamentos, eles já começaram a chegar e já estamos prontos para salvar vidas. Lembrando que nós devemos pausar também as infusões e desconectá-las, mas aí vai necessário alguma avaliação, né? Porque às vezes tem que ficar tomando a medicação. Isso. Para nós disponibilizar o lençol por debaixo do paciente, nós vamos lateralizá-lo. Não, paciente está muito colaborativo. Cadê o procurório? Disponibiliza metade do lençol no leito com sobra para o outro lado, retorna. Disponibilizar o lençol sobre a outra metade do leito. Posiciona novamente o paciente de forma centralizada. Nesse momento nós vamos colocar agora os coxins. Não todos, a gente vai colocar apenas 2 e na impossibilidade colocar apenas 1, que é na região pélvica. Como a gente tem 2, nós vamos colocar um na região pélvica e outro no tórax. Impossibilidade é na falta? Na falta, ou então se for melhor para o paciente, né? Vai depender do paciente também. Nós colocamos desta forma com a intenção de evitar uma maior pressão na região abdominal. Essa é a nossa intenção. Para a gente prosseguir com o envelopamento, nós colocamos outro lençol superiormente. O ventilador está daquele lado, assim, assim. Coloca essa mão aí. É do lado do ventilador. Tá? A mãozinha que está, o membro superior que está do lado do ventilador mecânico, nós vamos disponibilizar inferiormente ao paciente, posicionando a mão na nádega, de forma superior.
Vamos disponibilizar um lençol por cima do paciente de forma que deixe exposto apenas a cabeça e o pescoço. Agora nós vamos envelopar o paciente. Nós vamos unir o lençol de cima com o de baixo e vamos envelopar ele o mais próximo possível do paciente, para que nada saia do lugar. Agora, o próximo passo é deslocar o paciente contra a lateral do ventilador. Isso, eu tenho que arrastar ele no leito. Então, vai trazer aqui para mim. Sim, é importante que toda a equipe esteja atenta e que esteja sincronizada. Pode trazer para mim. 1, 2, 3. Pode trazer mais um pouco. 1, 2, 3. Isso. Agora nós vamos tirar o paciente em direção ao ventilador. Não tem. 1, 2. Oi? A mão pode pegar a água de novo. Isso, vai lá. A troca de mão. Então a mão dominante de cada esse lado vai. Isso, exatamente. E aí a gente auxilia. Vai. 1, 2, 3. E agora nós realizamos o giro completo para a realização da prova. Daí, nós verificamos se dá ou tem que trazer mais para cá. Girar, vai. Pode. Vamos. Pode girar. 1, 2, 3. Eu já pego do outro lado para centralizar o paciente na cama. 1, 2, 3. Nós posicionamos a cabeça em direção ao ventilador mecânico. Retiramos o lençol superior. Agora vamos concluir a colocação dos coxinhos. Um coxinho na região anterior da perna. Um coxinho na cabeça. Esse coxinho da cabeça é importante a gente se atentar para não ocorrer a dobra da orelha e também para não pressionar a região dos olhos. Uma das principais intercorrências desse procedimento que acontece é o edema facial. Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Nesse momento, nós temos que desclampear as sondas e os drenos e reposicioná-los. Temos que realizar a monitorização desse paciente, ou seja, temos que recolocar os eletrodos, oxímetro, a abraçadeira e realizar a monitorização, reiniciar as infusões que foram pausadas. A dieta ela vai reiniciar após 1 hora de prona, porém é necessário a avaliação, né? O braço ele vai ficar na posição do nadador. O que fica superiormente é o que vai ficar do lado do rosto do paciente. A cama ela é posicionada no que a gente chama de Trendelenburg reverso, a 30 graus. Esse Trendelenburg reverso é para minimizar o edema facial, evitar aspiração